E aí, caros alunos, tudo beleza? Bem-vindos a mais um videozinho do canal e aqui vamos continuar falando sobre a ditadura militar. Sim, continuar, pois esse é um vídeo parte 2. Você não necessariamente precisa começar pela parte 1, mas vamos falar desse presidente aqui então. Ernesto Geisel, na verdade 29º presidente da República do Brasil, quarto presidente a governar o Brasil no período militar, serão 5 presidentes, né? O Geisel era um destacado funcionário do escalão ali da presidência da República desde o governo do Costa e Silva. Então ele assume o Brasil em 74, sucedendo o presidente Médici, já num momento de muita fragilidade política e econômica. Dizemos econômica, pois o mundo passa por uma crise econômica nesse período, né? Choque do petróleo, abala economias de todo o mundo capitalista, e é óbvio que o Brasil, tão dependente de economias como a europeia e a estadunidense, também acaba sentindo uma forte crise. No âmbito social e político, há grandes movimentos contra o regime militar, desde movimentos civis e democráticos até movimentos terroristas que também praticam torturas, estouram bombas, ameaçam, e já é um momento de fim da ditadura. No período do Geisel já começamos a falar em abertura política, beleza? Vamos falar desse cara aqui então. Ernesto Beckmann Geisel. Durante o governo dele temos o assassinato de Vladimir Herzog, que mobiliza muito a opinião pública contra o regime. A crise econômica e as críticas da oposição acabam aumentando ainda mais, né, a já baixa popularidade do regime ali da época, né? Inclusive, nesse período é criado a Lei Falcão. A Lei Falcão, ela limita a oposição e os atos políticos, né? Os políticos, eles não podem mais atacar o governo, atacar uma figura pública. O político até pode falar, porque se eu fosse eleito, eu ia fazer diferente, porque quando eu era criança, eu era um moleque muito gente fina, eu dava minhas bolas pro pessoal brincar no campinho lá quando a gente era criança. Eu era um menino muito bacana. Eu sempre participava das aulas, né? Então o político podia fazer isso, mas ele não podia fazer oposição. Nesse período de enfraquecimento aí do sistema militar, nós também temos um aumento da oposição, do partido MDB, que eu já tinha falado para vocês, né? Que eram 2 partidos, o Arena, do lado dos militares, e o MDB, um partido de oposição que juntava ali várias ideologias políticas, tudo debaixo de um mesmo teto, né, o MDB. Por causa da crise econômica e o desgaste político do regime militar, os candidatos do MDB começam a aumentar muito de quantidade. Aí o governo cria o conceito dos senadores biônicos. Então, esses integrantes do legislativo ganhariam cargos políticos ali para integrar o Arena. Ou seja, não seriam indivíduos necessariamente eleitos pela maioria dos votos. Isso daí nós vamos chamar então de senadores biônicos. Então nós temos a Lei Falcão e os senadores biônicos, beleza? Como está aqui na tela, se precisar você pausa, dá uma olhadinha aí, ou então você passa pelo vídeo 2 vezes, uma escutando tudo que está sendo ensinado e outra dando uma lidinha aí nos slides, beleza? Aumentaram também o mandato presidencial de 5 para 6 anos na época, e aí esse período vai terminando e começa o governo do Figueiredo. Figueiredo já vai ser o último presidente do regime militar, beleza? Inclusive o Geisel, só para curiosidade, né? O Geisel morreu em 1996, né? E o Figueiredo morreu em 1999. Na verdade, dos presidentes do período militar, nenhum deles está vivo mais. E dos altos funcionários, a maioria já está assim bem velhinho, isso quando está vivo, né? A data desse vídeo aqui que eu estou falando, tudo bem?
Há uma forte oposição política, como eu falei, da OAB, da Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, da União dos Estudantes. Então tem uma oposição muito forte e começa a surgir naquela época um grande líder sindical, o Luiz Inácio da Silva, que tem o apelido de Lula, né? Então, inclusive depois ele até paga uma taxa ali para colocar o nome Lula no meio do nome dele ali, né? Então, o Lula, vamos chamar ele assim, é um importante líder sindical opositor ao regime militar, e o Lula do final dos anos 70 e o Lula do começo dos anos 80, aí, esse Lula ele é muito importante. Esse Lula ele consegue juntar toda a classe sindical, ele consegue discursar para centenas de pessoas, ele consegue ser ouvido, ele consegue juntar ali vários intelectuais da oposição política, especialmente da ideologia de esquerda, para pelo menos escutar o que ele tem a dizer. Então, o Lula desse momento da história do Brasil é um Lula muito importante para colocar camadas populares, especialmente os sindicalistas ali da região do ABC, contra, né, o regime militar nessa época. Inclusive, o Figueiredo ele já é o último presidente do regime militar e ele já está preparando o campo ali para abertura política. Eles tinham um lema ali, né, a abertura vai ser lenta, gradual e segura. Então ele vai preparando ali o terreno, eles vão votando leis, como por exemplo a lei da anistia. A lei da anistia permite o perdão aí a criminosos da ditadura militar. Então, algumas pessoas que falaram mal do regime, cometeram coisas erradas, cometeram um delito, pode voltar para o Brasil, pode chegar que não tem problema. Mas a anistia tem um outro lado da moeda que pouca gente comenta. Os militares que também cometeram coisas erradas durante a época também têm anistia, tá? Então, assim como esquerdistas que estouraram bombas, sequestraram avião, né, Dilma? Foram anistiados, os militares que cometeram torturas, que cometeram prisões sem mandato judicial, também são anistiados. A ideia é que quando a ditadura militar acabar, todo mundo possa viver numa boa. Ninguém vai ficar querendo se vingar, querendo perseguir, querendo acertar conta, querendo passar tudo a limpo. Não. Então vai sendo criado ali a anistia já nessa época, né? E aqui eu trago uma questão para vocês. Então, pessoal, em 1983 começa o Diretas Já, né? Inclusive com o deputado Dante de Oliveira, do MDB, criando uma emenda parlamentar, que fica conhecida como emenda Dante de Oliveira, né? Que estabelece eleições diretas para o cargo de presidente até o ano 1984. Essa emenda não foi seguida, tá? Mas nós tivemos eleições para um governante civil aí, presidente, em 1985. Se bem que não era uma eleição direta onde o povo vota. Uma eleição indireta, né? Só o Congresso votou. Mas a gente fala disso já. Aqui eu te coloco uma questão de vestibular, né? Sobre as diretas já, né? Aqui nós temos as questões. Pausa o vídeo agora. Tenta fazer. Beleza? Pausou? Ótimo. Questão correta. Letra B, né? Então, as diretas já propunham eleições para presidente, né? E também teriam que resolver problemas como o arroxo salarial, né? E a regulação da inflação, que já estava galopante e vai ficar de legado para os presidentes posteriores, que você vai estudar com a gente aqui nesse canal, não é? Beleza. E eles também derrubam ali o AI-2, que estabelecia o bipartidarismo, né? Assim eles criam vários partidos políticos. O Arena, sempre ligado à ditadura militar, aos horrores do período, né? Na época salientava-se muitos pontos ruins da ditadura militar. O Arena acabou sendo completamente dissolvido.
ele se torna um partido chamado de PDS, Partido Democrático Social, que fica ali nele alguns antigos militares, alguns grupos que concordam com o regime de direita do regime militar e tudo, né? O MDB se torna o PMDB, que em 2017 ou 2018, depois de graves escândalos de corrupção, apaga a letra P e atualmente, à altura desse vídeo, o partido ainda se auto-intitula MDB, né? Então já foi MDB, depois virou PMDB, virou MDB de novo. Se quiser, um dia a gente faz uma aula só dessas questões políticas aí. E uma foto muito famosa é essa daqui de um evento que teve ali, e o Figueiredo estende a mão para uma menininha apertar ali. A menininha não aperta a mão dele, não. Essa foto é bem conhecida, foi bastante difundida, né? E parece que a menininha tá brava com ele aqui, né? Então nós temos surgimento de partidos aí como o PDT, depois o PT ali com o Lula, o PP, PTB, e aí vai só criando partido, né? À altura desse vídeo que eu estou te passando aqui, o Brasil já tem uns 39 partidos políticos. Então, nesse momento é um momento de um grande aumento da reputação do Lula, né, como um grande opositor ali, como um grande denunciador das mazelas que o regime militar faz, né? O Lula sempre lotando ali as suas centrais e tudo. Você percebe que esse Lula dos anos 80 era um Lula diferente do de hoje, que usa gravata, que tem uma fala mansa. Esse Lula dava discurso gritando, usava roupas desgarçadas, aqui com sua barba e cabelo preto ainda. Ele tinha um discurso bastante ácido, né? Exigindo questões audaciosas, como, por exemplo, reforma agrária, estatização de empresas, grandes greves e mobilizações. É por isso que eu falo que o Lula dos anos 1980 é um Lula diferente dos dias atuais, beleza? Nesse momento aqui, nós temos atentados terroristas ainda, não só de opositores do regime contra o regime, mas dentro do próprio exército, tá? O exército fica, vamos dizer assim, ideologicamente rachado entre aqueles que querem o fim do regime militar e aqueles que querem a continuidade. Então, os militares brigam entre si ali, às escondidas do quartel, e aqui eles estouram bomba, matam-se mutuamente. Teve até um caso de militar que estava indo montar uma bomba no carro de um outro militar desafeto. E aí, enquanto ele estava indo ali em dois, né, o carona com a bomba no colo, a bomba estoura ali, claro que mata todo mundo dentro do carro, né? Então, é um momento de alguns atentados à bomba, beleza? Mais uma questão de vestibular, pessoal. Chega aí, ajeita a postura, olha a distração. Vamos acompanhar aqui. Sobre as formas de resistência à ditadura cívico-militar no Brasil, pode ser destacadas. Pausa o vídeo, tenta responder aí. Muito bem, você acertou, se voltou à questão B. A atuação de guerrilha, né? Ou seja, nas zonas rurais do Brasil, especialmente no norte, grupos guerrilheiros ali seguindo um caminho parecido com o que a Farc da Colômbia seguiu, né? E cultura engajada, ou seja, manifestações culturais, por exemplo, música, literatura, charge, artigos de jornais e revistas, né? Criticando o regime militar. Beleza? A emenda Dante de Oliveira, ela deu errado porque não deu para colocá-la em prática, mas ela deu certo, pois ela mobilizou a população, era lei, né? O fim daquele regime militar ali, e aí ele termina, né? População saindo à rua, é o grande movimento das diretas já. Em todas as cidades brasileiras, as pessoas saindo na rua, cores verde e amarelo por toda parte, as pessoas exigindo o direito de poder votar no seu presidente da República. Assim,
15 de janeiro de 1985, né, acontecem eleições ali no Congresso, em Brasília, e há uma eleição ali então dentro do Congresso para escolher o próximo presidente civil. A disputa é entre Paulo Maluf, do PDS, o partido do antigo regime militar, e Tancredo Neves, do PMDB. Por fim, acaba vencendo o Tancredo Neves, né? E em abril de 85 era para o Tancredo assumir a presidência. Porque eu falo que era, não aconteceu? Não. Dias depois o Tancredo fica muito doente, morre, e aí ele é sucedido pelo José Sarney, que está vivo ainda, está velhinho, né? Mas até a data desse vídeo ele está vivo ainda, o Sarney, político muito influente, especialmente no Maranhão, ali o estado de onde ele vem. E o Sarney começou então um novo período da história brasileira chamado de Nova República. Inclusive o Tancredo morreu no dia 21 de abril aí, de 1985, feriado de Tiradentes, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão sobre a lei da anistia que eu tinha comentado. Agora a gente vê se você está atento no assunto, hein? Se você vê que você não consegue responder, volta alguns minutinhos ali até quando eu estava falando da anistia, tá bom? Pausou o vídeo. Beleza? Resolveu? Vamos soltar o vídeo aqui então. Acertou, se marcou a letra D de dadinho. Desdobramento no processo de abertura político, né? Marcado pelas lutas contra a limitação das liberdades democráticas. Então, a lei da anistia não é apenas uma questão do governo, é uma vitória das massas que saíram às ruas, que exigiram, que lutaram por uma mudança de regime, que quiseram a saída do fim dos militares. Então, foi uma conquista das pessoas daquele momento, beleza? Se você acompanhou até aqui, é porque você deve ter gostado do vídeo ou porque você precisava ver ele. Então, deixa um like, por favor, se inscreve, assiste os outros videozinhos do canal, dá essa força aí pra gente e eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo, obrigado e até a próxima aula, pessoal. Valeu, tchau, tchau!